Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio e esse é mais um episódio do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, Memorial de Maria Moura, o último romance de Raquel de Queiroz. Aproveito para lembrar a todos também que esse conteúdo também estará disponível no Spotify, no podcast com o mesmo nome do canal, Leia Mais com Júlio. Raquel de Queiroz é um dos nomes da literatura brasileira que dispensa apresentações. Raquel foi a primeira mulher a ser admitida na Academia Brasileira de Letras e também a primeira escritora a, em 1993, ganhar o Prêmio Camões. A história, a saga de Maria Moura, ela acontece em lugar incerto no sertão do Nordeste brasileiro, provavelmente entre as décadas de 1820 e 1840, haja visto que há citações no livro que fala da saúde do jovem imperador, no caso seria o Dom Pedro II, e também de uma revolta, de uma guerra que se estendia há bastante tempo pelo sul do país, que provavelmente seria a Guerra dos Farrapos. A história é narrada em primeira pessoa por três personagens: Maria Moura, que é a protagonista, o Beato Romano, que é o codinome que ele adotou após alguns fatos que ocorreram na cidade. Ele se trata do padre José Maria, o padre que aconteceu algumas coisas incomuns e, digamos assim, uma tragédia que ele teve que abandonar a cidade onde ele convivia e era conterrâneo lá da Maria Moura e se embrenhar pelo sertão. E a terceira personagem, Marialva. O livro, à primeira vista, pode assustar alguns leitores mais assim, inexperientes pelo tamanho. Ele tem em torno de 500 páginas, mas ao longo da narrativa a gente vai tomando conhecimento de que são capítulos curtos, muito bem escritos e cheio de ação, de entretenimento, de muita ação. Se desenrola de uma forma muito rápida, deixando o leitor curioso, e ele é escrito assim na forma daquele folhetim antigo. E há uma divisão dos capítulos, uma coisa que fica muito evidente, a mudança de linguagem quando muda o narrador. Todos os capítulos têm os mesmos títulos, ou é Maria Moura, ou Beato Romano, ou Marialva. Então, de acordo com quem narra, esse dá o título ao capítulo. O romance acompanha a trajetória da nossa protagonista. Ela é, quando inicia a história, uma moça de 17 anos que acaba de ter ter encontrado a mãe enforcada num aparente suicídio. E ela, a partir daí, ficou sozinha. Ela ficou morando na casa onde ela morava com a mãe e o padrasto passa a tomar conta dela. Ela era uma moça jovem, sozinha, desamparada. Ocorreu o inevitável. O padrasto se acercou dela, a seduziu e a tornou como amante. E eles passaram a coabitar, a viver lá. Ela aceitou aquela situação por proteção, porque ela era jovem, sozinha, não tinha a quem recorrer. Passado algum tempo, o padrasto, Liberato, ele chega para ela com alguns documentos, procurações para ela assinar, transferindo os direitos de herança da propriedade em que eles viviam para ele. E ela se negou a assinar, não quis fazê-lo. E ele insinuou, ele disse para ela que a mãe dela também já não queria não quis assinar aqueles documentos, e que talvez se ela tivesse assinado aqueles documentos, ela não teria se matado. Ocorre que a Maria Moura já estava desconfiada, aí ela teve certeza de que a mãe dela não havia sido assassinada, que ela não havia se suicidado. E sim, ela teria sido assassinada por não ter concordado em assinar os tais documentos. E ela ficou numa sinuca de bico, como se diz. Ela não sabia o que fazer, porque ela se sentia constantemente ameaçada. Ocorre que havia lá na propriedade dela, existia um peão, existia um escravo que era apaixonado por ela. E ela, digamos assim, deu alguma corda, deu alguma esperança para ele, pro Jardilino, que era o personagem desse peão. E ele, em troca, ela prometeu casar com ele, caso ele fizesse um servicinho extra para ela. E esse servicinho seria, em segredo, matar esse padrasto que a importunava, que estava insistindo para que ela assinasse esses documentos.
Então ocorre que eles armaram um plano e o Jardilino cumpriu à risca esse plano em segredo, ninguém mais sabia da história, a não ser os dois, a Maria Moura e o Jardilino, e o Liberato foi assassinado. Não foi investigado o assassinato porque foi feito de uma forma a parecer que havia sido um assalto, alguma coisa muito corriqueira naquelas estradas do sertão, e ele morreu mesmo dessa forma, ela se viu livre disso. Ocorre que, se vendo o livro do padrasto, aí ela estava à mercê do Jardilino, que conhecia o segredo dela, do assassinato, e estava cobrando a promessa de casamento. Ela também não deixou por isso, ela arrumou assim, de comparsa com um outro peão, um outro funcionário, o João Rufo, que era alguém da confiança, e ela manda o João Rufo matar o Jardilino. Bom, aí estava resolvido, matou o assassino, matou o padrasto, ela estava tranquila. Era o que ela pensava, porque ela tinha alguns primos que se julgavam no direito da herança, e até tinham o mesmo direito. E vieram fazer propostas para ela de querer ficar com a propriedade. Inclusive, um deles queria casar com ela, a fim de ficar além da parte dele, com a parte que lhe caberia caso ele a desposasse. E ela não quis, não concordou com isso. E eles fizeram então uma emboscada, fizeram uma tentativa de tirar essa propriedade à força, de correr com ela de lá. E ela já estava sabedora de que isso podia acontecer, ela ficou preparada para caso ocorresse isso, como de fato veio a ocorrer. Eles atacaram a propriedade, e só que ela já estava esperando, ela armou alguns capangas dentro da propriedade, dentro da casa, e resistiu à bala ou aquele assédio. Isso foi durante uma noite escura, e ela estava em situação numericamente inferior, com menos munição, com menos homens, ela fatalmente cairia nessa tentativa de retomar a propriedade. Ocorre que ela planejou tudo tão direitinho que ela fez o seguinte, ela incendiou a casa, ela deixou tudo preparado, aí enquanto ela estava sob ataque, ela incendiou a casa e fugiu pelos fundos, com as poucas coisas que tinha, com algum dinheiro, com algumas lembranças pessoais, aquelas pessoas de confiança dela, não tinha montaria para todos, não tinha comida para todos, não tinha arma para todos, mas mesmo assim eles fugiram. Quando amanheceu, os atacantes, os primos, eles entraram na casa, pensando que teria até corpos calcinados ali, mas não havia nada, ela havia fugido. E eles foram atrás dela, só que ela já estava muito, muito distante. E eles se embrenharam nessa retirada pelo sertão, com montaria não havia para todos, comida escassa, munição escassa, parcos recursos, passando dificuldade, o clima muito, muito quente. Eles passaram, então, constituíram um bando e passaram, por sobrevivência, eles passaram a assaltar viajantes, pessoas que passavam por aquelas estradas. Ali eles roubavam mais uma arma, mais um cavalo, um pouco de comida, algum dinheiro, e eles foram vivendo assim, de salteadores. E ela começou a ir em busca de um lugar que o pai dela na infância falava, que havia terras férteis, que havia água. Ela foi procurando por esse lugar, era a busca dela. Só que nesse caminho eles foram assaltando aqui, acolá, tomando conta de alguma coisa, até que o bando começou a ficar forte, porque aí já havia montaria para todos, já havia dinheiro para comprar comida, eles já compravam alguma coisa em lugares onde não eram conhecidos, e o bando foi ganhando fama, ganhando respeito. Até que eles chegam finalmente nesse lugar que ela estava à procura, o lugar que o pai dela contava para ela que existia ainda na sua infância. E lá eles se estabelecem, eles constroem uma casa muito boa, bem grande, bem estruturada, que eles chamaram de Casa Forte. E fizeram uma com madeira e com toras, com coisas que eles tiravam dos matos, fizeram um cercado, tipo um forte, do tipo aqueles fortes americanos que a gente via nos filmes bem antigos. Por falar em cinema, esse livro ele serviu de inspiração para uma série da Rede Globo
homônima, o mesmo nome, Memorial de Maria Moura, estrelada pela Glória Pires. E uma vez estabelecido lá, eles saíam desse local para assaltos, para roubos, enfim, eles eram salteadores, era um grupo, tipo um grupo de jagunços. E foi ganhando fama no local. E eles estavam bem estabelecidos e eram muito respeitados e temidos. Quando eles já estavam estabelecidos lá na Casa Forte, um belo dia aparece por lá o padre José Maria, que se intitula naquele momento de Beato Romano. Ele também fugiu da cidade dele, ele fugiu pelo sertão devido ele teve um caso, ele como padre, teve um caso com uma senhora jovem, casada, lá na cidade, e o marido descobriu e foi aquela tragédia. O marido matou a mulher e o padre matou o marido traído. E aí ele foi obrigado a fugir e foi vivendo de cidade em cidade, anonimamente, até que lá pelas tantas algum viajante desconfiava que ele era, reconhecia que ele era, ele acabava, ele ia para outra cidade, e assim ele foi indo anos a fio de cidade em cidade, até que ele lembra da Maria Moura, que ele ouve as histórias sobre o bando, e ele vai procurá-la, porque ele tinha dela um segredo. Antes de ela tensionar matar o padrasto, ela se confessou. Aproveitando o segredo de confissão, do confessionário, ela se confessou ao padre e o padre tinha esse segredo. E aí o padre procurou por ela e disse que ele trocaria o segredo dela pelo segredo dele. Então ele contou o que havia ocorrido com ele e ela acobertou ele. Ele ficou morando na Casa Forte e começou a fazer parte do bando. Uma outra fonte de renda que eles tinham era o seguinte: uma determinada ocasião, um fazendeiro rico da região aparece lá na Casa Forte com o filho, um jovem, um rapaz bonito, rico, elegante, que havia, como se dizia na época, feito mal a uma moça e estava jurado de morte pela família dessa moça. E o pai, temendo pela vida do filho, procurou a Maria Moura, porque confiava nela, pedindo que ela acoitasse ele lá na propriedade, em troca, claro, de um pagamento substancial. E ela fez isso. Ela acoitou essa pessoa lá. Só ocorre que a Maria Moura era uma mulher sozinha, jovem, ainda jovem, e o rapaz era jovem também, e conquistador, eles acabaram se envolvendo e ela ficou apaixonada por ele. Ocorre que ele era uma pessoa de muito mau caráter, e ela, como ele estava sendo acoitado, havia outros delinquentes, pessoas juradas de morte, que em troca de dinheiro ficavam lá na Casa Forte, e havia por um deles havia uma recompensa. E esse rapaz, o Cirino, que foi apaixonado da Maria Moura, ele delata, ele entrega uma dessas pessoas da qual ela estava acoitando. E aí ficou mal para a reputação dela esse fato, e ela rompeu com ele. E para que ele não saísse contando, ele também foi assassinado a mando dela. Então a vida dela era isso, era sempre assim, ó, saíam dali para fazer um assalto, para fazer alguma coisa, eles já não precisavam mais disso, eles tinham bastante conforto, tinham dinheiro, tinham respeito, eles já tinham terra, eles plantavam, mas aquele espírito de aventura permanecia. E quando já não precisavam mais disso, ela resolve ir numa nova empreitada. Ficaram sabendo que havia alguns soldados do exército brasileiro que estavam transportando alguma carga valiosa, algo em torno de dinheiro, ouro, alguma coisa assim, e ela resolve fazer uma última aventura e reúne a peonada dela lá e resolve a jagunçada, os capangas, e vai atrás desse butim. Os capangas, eles não estavam muito afim, digamos assim, de fazer esse último serviço. E um deles, da confiança dela, ainda pergunta para ela, eu vou ler aqui, ele pergunta assim, ele falou sobre a superioridade do inimigo e que, quem sabe, eles não faziam esse trabalho, né? E ela disse o seguinte: se eles correm, a gente atira nas pernas dos cavalos, os homens rolam no chão.
E quando baterem em terra, já atordoados, já se está em cima deles. Eu calculei tudo na minha cabeça. Fecho os olhos e vejo tudo como é que vai se passar. Ela estava muito interessada em fazer aquilo, muito mais pelo espírito de aventura do que por necessidade. Na hora de sair para essa última aventura, um dos capangas pergunta para ela, mas e o risco de vida, sinhá? E ela diz, e eu lá estou me importando com essa desgraça de vida? Bem na partida ele ainda diz, está na hora de mudar de ideia, ainda pode se mudar de ideia. Vai ser uma luta muito dura, esses homens são traquejados para matar, não é briga para a mulher. E se lhes matam? Aí a Maria responde, olhando no olho do capanga, se tiver que morrer lá, eu morro e pronto, mas ficando aqui, eu morro muito mais. A Raquel de Queiroz não nos conta como foi essa última empreitada. O livro termina quando ela está saindo para ir para essa última aventura. E as últimas palavras do livro dela, assim, saí na frente num trote largo. Só mais adiante segurei as rédeas, diminui o passo do cavalo para os homens poderem me acompanhar. Como foi essa última aventura de Maria Moura, não sabemos. Mas é um livro muito interessante, retrata muito bem a época, as agruras, as dificuldades, a pobreza, um pouco da política brasileira, de como era a vida no sertão nordestino lá naquelas décadas de 1820 e 1840. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Não se esqueçam que vocês podem também ouvir esse áudio na plataforma do Spotify do podcast Leia Mais com Júlio. Conto com a audiência de vocês e até a próxima.